galera do Dá Uma Força, bem-vindos ao treinamento Enem e hoje resolveremos mais uma questão do Enem 2022, questão que caiu novamente sobre separação de mistura. Foram duas questões sobre separação de misturas no Enem 2022, é um assunto que cai em todas as versões do Enem. Bom, vamos lá para a questão. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Então aqui nada mais, ele está mostrando nada mais do que os processos envolvidos em uma estação de tratamento de água, certo? E ele quer saber qual a etapa de retirada de grande parte desses sólidos. E aí pareceu que essa era a questão mais fácil do Enem, mas na verdade muitas pessoas erraram, marcaram a opção errada porque ficaram em dúvida entre duas opções. Vamos lá. Primeira coisa, a gente lembrar que nessa ordem, como ele mesmo está falando, acontecem os processos. Primeira coisa é o processo de coagulação, depois decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, onde é retirado a grande parte dos sólidos. Primeira coisa, a água bruta que ele fala está cheia de sólidos suspensos, certo? Vamos colocar assim, fazer um esquema. Depois disso, ele vai ser submetido à coagulação, que nada mais é que uma etapa em que se adiciona uma substância, um coagulante químico, para a formação de flóculos, que vão então carregar, inclusive, sujeiras e vão se sedimentar. Então, depois da coagulação, eu vou ter aqui, ó, esses flóculos se sedimentando aqui, certo? E aqui ficando a água, ok? Depois disso, então, nesse tanque de decantação que a gente tem, temos então a maioria dos sólidos aqui coagulados e a água ainda não está totalmente pura. Ela então, essa água é retirada e vai passar então por um filtro. Nesse filtro é usado areia, carvão ativado, enfim, de tamanhos diferentes para eu conseguir então retirar os sólidos ainda menores, certo? Então aqui eu tenho o processo de decantação, aqui eu tenho o processo de filtração, depois então eu tenho o processo de desinfecção, que nada mais é do que a adição de um agente bactericida, né, para eliminar esses micro-organismos, por exemplo, hipoclorito, e depois eu tenho então o processo de fluoretação, que é o último então, que é a adição de flúor. Isso é super importante, uma medida de saúde pública no controle da cárie dentária. Bom, então aqui por exclusão a gente já poderia retirar aqui fluoretação, que não tem nada a ver com retirada de grande parte dos sólidos, desinfecção, porque desinfecção é só uma adição de um agente bactericida. Coagulação também posso retirar, porque coagulação nada mais é do que a adição de um agente coagulante para formar os flóculos, para que eles possam decantar e ficar todos aqui acumulados no fundinho. E aí eu fico então entre esses dois, decantação e filtração, até porque os dois são processos de separação de sólidos. A grande sacada ele fala que a etapa de retirada de grande parte dos sólidos. E a grande parte dos sólidos é retirada no processo de decantação. Aqui eu fico com menos sólidos que vão ser extraídos então no processo de filtração. Então, de fato, foi uma pegadinha. Eu precisava considerar isso aqui para então marcar a opção correta, que é decantação e não filtração. Certo, pessoal? Foi uma pegadinha, então a gente tem que ficar ligado aí com todas as palavrinhas que o Enem usa. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!